Agora a gente vai ver alguns ativos que podem ser incorporados nas formas farmacêuticas que nós falamos, tá? O que acontece? A imagem não cabe num slide só, tá? Então, ó, se você acompanhar aqui, soluções continua nesse slide, tá bom? Suspensões e xaropes, tá? Então, eu vou falar primeiro aqui das soluções. Então, os ativos que podem ser incorporados às soluções, né, são ativos medicamentosos diversos. Então, manitol, né, ativos tópicos, coaltar, clorexidina, além de substâncias acidulantes ou alcalinizantes para a formulação de soluções auxiliares, tá? A solução auxiliar aí, né, ela ajudaria uma primeira solução, ela pode até fazer parte e incorporar na fórmula final, tá? Já para as suspensões, alguns ativos medicamentosos, como hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, percebe como a gente está falando aí, por exemplo, do manitol para um hidróxido de alumínio. Percebe a diferença de viscosidade, tá bom? Isso aí é bastante importante na hora que você está identificando a forma farmacêutica, tá? E ativos tópicos, né? Tópicos, lembra, né? Que é de uso externo. Então, a calamina, enxofre, resorcina, ácido lático, zinco, potássio, tá? E por último aqui, né? A parte dos xaropes, ativos medicamentosos diversos. Então, pode ser antihipertensivo, como captopril, antianêmico, sulfato ferroso, né? Antihistamínico, então, expectorante, como guaco, acetilcisteína, observa que ele sempre tem aquela característica do açúcar, tá? Então, isso aí você não pode se esquecer também, tá certo? Vamos lá para as formas semissólidas, tá? Então, a forma semissólida é uma preparação, né, que tem aí formulação de creme, gel, pasta, pomada, unguentos, né? A gente também vai focar nos três principais, ok? Então, as pomadas, né? As pomadas, elas são preparações farmacêuticas destinadas à aplicação externa, tá? Para ação tópica ou sistêmica, né? E também tem ação emoliente ou protetora, tá? Uma ação emoliente é uma ação hidratante, né? Uma ação que vai auxiliar a pele, tá? É, então, olha, são misturas, né, de gorduras, tá bom? Dotadas de propriedades de moldagem ou adesividade à pele e podem conter pós, tá? Incorporados em até 10%. Então, 10% da formulação pode ser um pó, que eu não vou perder a estabilidade dela, tá bom? Então, quando a gente fala aí de uma pomada, você tem que lembrar da estrutura da pele, certo? E essa estrutura da pele, quando você aplica uma pomada, você, por aplicar uma substância que é gordurosa, né? Você está formando uma camada que vai segurar uma moléculazinha de água entre a pele e a pomada, tá bom? Ela vai evitar que a pele desidrate, né? Então é interessante por isso, tá? As pomadas, elas são bastante usadas, né? Por exemplo, em creme aí em produtos para assadura, né? Produtos para cicatrização, tá certo? Ele ajuda a manter a região hidratada, tá? Então, é bastante interessante por isso, tá? As pomadas, elas também têm uma consistência mole e untuosa, né? Pensa aí numa pomada, você vai entender essa sensação que eu tô falando, né? Consistência mole, porém untuosa. Untuosa é oleosa, gordurosa, tá? Elas podem ser lipossolúveis, né? Como, por exemplo, vaselina, óleos, né? Ou hidrossolúveis, tá? Então, por exemplo, polietileno glicol, tá? Quando formada, né? Nas formulações semissólidas. Elas têm aplicabilidade cutânea, tá bom? Tem aplicabilidade cutânea, mas não é a única, tá? É a mais comum, tá bom? Mas também pode ter na região oftálmica, por exemplo, né? Região vaginal, retal, tá? Nasal e auricular também, tá bom? É mais difícil, mas existe, tá? Que a gente tem aí a parte mais cutânea como a mais comum, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho agora das pastas, né? As pastas, elas são formulações com cerca de 30 a 50% de materiais sólidos insolúveis, tá?
E eles podem ser os mesmos das pomadas, não tem problema. Só que eles estão dispersos em recipiente gorduroso, tá? Esse alto percentual de pó, tá? Olha só, na pomada eu posso pôr até 10%, na pasta eu posso pôr mais, né? Então essa é a minha vantagem, tá? É, esse alto percentual do pó, né, ele deixa a ação da pasta mais voltada para um efeito de absorção, secativo, protetor, né? Em critérios da permeabilidade, a pasta ela é muito pouco permeável, né? Ao contrário da pomada, porque a pomada é mais gordurosa, então ela é mais permeável, né? Ela conversa mais com a pele, tá? E a pasta não. A pasta fica ali mesmo. Se passou, né? Ela ficou, tá? Então a gente também pode, né, pensar, né, nas pastas cutâneas e as pastas de dente, né? As dentifrícias, como maior uso é na odontologia, tá? A pasta d'água. Então pensa aí na pasta d'água, tá bom? Aquela camadinha que fica, né? São apenas exemplos, tá? E também constam lá na farmacopeia, se vocês tiverem interesse, é só abrir lá, procurar a parte de pasta, vocês vão ver mais exemplos. Tudo bem? Vamos lá. Cremes e géis, né? Os cremes, eles configuram um tipo de emulsão. Então, né, que é, na verdade, uma base que pode se apresentar tanto líquida quanto semissólida, de acordo com a sua viscosidade, tá? As emoções, né, por sua vez, elas são consideradas heterogêneas porque a fase dispersa é composta por gotículas, né, de um líquido distribuído em veículo, tá? Que é imissível ou parcialmente miscível, que se mistura bastante ou mistura pouquinho, tá? Então, elas têm maior, né, ou menor poder da penetração do que as pomadas, né, no caso, devido ao menor efeito oclusivo, tá? Então ela acaba sendo mais permeável, tá? Já o gel, né, ele é formado em grande parte por água e um polímero, né? Acho que de gel e álcool em gel a gente está sabendo bastante nessa fase que estamos passando atualmente, né? Então, qual é a vantagem, né, desse álcool gel, já que a gente está falando dele? É justamente ficar mais tempo na mão, né? Então, olha aí, confere um alto poder de hidratação, né? E no caso, refrescância. Mas esse gel, ele fica mais tempo e ele é interessante com o álcool 70, justamente para dar tempo de eliminar qualquer germe, né? Qualquer vírus, tá? E destruir então aquela camada. Então, o álcool em gel ele segura um pouquinho a questão do gel, segura um pouquinho o álcool na pele e aí dá tempo da ação acontecer, né? Diferente do álcool líquido, por exemplo, já que a gente está falando disso, eu vou aproveitar. O álcool 70 líquido, na verdade, ele é tão eficaz quanto em gel, claro. Só que a diferença é a espalhabilidade. O gel eu consigo perceber que eu espalhei na mão inteira, né? Já o líquido, talvez eu não tenha essa sensação e ele não evapore, né, na mesma velocidade. Então eu preciso dele um pouquinho mais tempo para poder fazer a ação que a gente precisa, tá? Espero que todos estejam com bastante álcool gel, né? Tá bom? Porque é necessário nesse momento e sempre, tá? Então, os géis, né, eles são sistemas semissólidos também, tá? Nos quais esse movimento do dispersante geralmente é água, tá? A gente usa bastante a água, né, para poder trabalhar com o gel, tá? A vantagem do gel é a fácil aplicabilidade, a viscosidade homogênea, ele é bastante facinho, né, de fazer, e sua uniformidade, tá? Além disso, ele não forma uma oclusão e ele é facilmente removível com a água, né? Agora, de desvantagens do gel, nós temos aí a limitação do uso, né? A gente não pode pôr muita coisa no gel porque ele vai perder essa aplicabilidade dele, tá? Então, ele tem essa limitação, né? De uso de aditivos e princípios ativos, porque também ele é muito fácil de ser ressecado, né? Então ele também tem, e ele quase não tem permeabilidade cutânea. Então ele
não conversa muito com a pele, se eu precisar de uma ação um pouquinho mais para baixo, ele já não vai conseguir atingir a camada da pele que a gente precisa, tá? Os géis, né, eles também podem ser inorgânicos, como o de hidróxido de alumínio, ou orgânico, como goma, né, que a gente conhece, e o polímero carbopol, que é o que a gente costuma usar para fazer o álcool gel, tá? Nós temos também lá os hidrogéis, né, que são constituídos de celulose, tá? E os organogéis, que são constituídos por compostos graxos, como óleo mineral, polietileno glicol, etc. Tá bom?